Olá, queridas. Boa tarde. Vamos lá. Vamos direto aqui ao assunto. Hoje a aula vai se basear, como eu disse, drogas vasoativas também, mas vamos falar especificamente nas drogas vasodilatadoras. Isso, estudamos ontem as catecolaminas, né? Falamos um pouco sobre a noradrenalina, adrenalina, dopamina e dobutamina, que foi justamente a temática da pesquisa que solicitamos na semana passada. Então, e o que são esses vasodilatadores? Como o próprio nome já diz, são drogas que têm o potencial de dilatar o vaso. Ou seja, essas drogas, elas têm um potencial grandioso nesse processo de dilatação dos vasos, causa algumas alterações hemodinâmicas, né? E especificamente hoje nós vamos falar na nitroglicerina, né? Que são os nitratos. Vamos falar sobre que é o tridil, a nitroglicerina, e vamos falar também sobre o nitroprussiato de sódio, o nipride, né, gente, que é um vasodilatador importantíssimo, muito utilizado nos PAs para os pacientes que chegam com crises hipertensivas, aquelas crises hipertensivas que os valores chegam a bater 180 de sistólica a 120 de diastólica. Então são crises hipertensivas que a gente não consegue resolver com medicação oral. Então temos que entrar com a medicação parenteral, e a mais utilizada hoje nos ambientes de emergência e ambientes de UTI, atendendo os pacientes críticos, é o tridil, né? E obviamente o nipride, que é o nitroprussiato de sódio. Então, qual é a divisão desses vasodilatadores? Ele é dividido em vasodilatadores venoso, arterial e misto, né? Como são denominados esses vasodilatadores venoso? Como o próprio nome já diz, ele vai dilatar as veias, então eles são chamados de venodilatadores. E como são chamados os vasodilatadores arteriais, que são, como o próprio nome está dizendo, dilatadores arteriais. Eles são denominados de arteriodilatadores, né? Como venodilatadores, nós podemos citar o nitrato, né? E a própria nitroglicerina, que é o tridil. E vasodilatador arterial, nós temos a hidralazina, né, que é muito conhecido também, a hidralazina. E o vasodilatador misto, é por isso que eu falo dele com grande propriedade, porque é um fármaco que a gente utiliza muito, e ele tem uma eficácia muito poderosa nas crises hipertensivas. Você, quando não consegue fazer essa redução com medicamentos orais, quando você usa o nipride, no exato momento que a gente liga a bomba de difusão, a gente consegue detectar essa redução da pressão arterial e uma melhora hemodinâmica do paciente. Então, assim como eu falei da adenosina, que é um medicamento, falei em sala de aula, é um medicamento que a gente usa muito na taquicardia supraventricular, as arritmias que eu falei com vocês. O efeito Jesus Cristo, ele é notório. Então é um fármaco muito eficaz e muito utilizado nos ambientes de emergência, salas vermelhas e o ambiente de unidade de terapia intensiva. Então, vamos falar um pouco para que serve esses medicamentos, né?
Falamos o conceito, os tipos, agora para que serve, quando é utilizado esses vasodilatadores. São mais utilizados num cenário cardiológico, crise hipertensiva, como eu falei, edema agudo de pulmão, que é uma emergência clínica, né? Isquemia do miocárdio, que aí a gente, vou rememorar a vocês o que a gente falou na segunda aula, né, sobre o infarto agudo do miocárdio, né? Então a gente também pode utilizar esses vasodilatadores, né? Nesse caso aí a gente vai usar o isosorbida, né? O famoso Isordil. Na insuficiência cardíaca também é uma das indicações, e na dissecção de aorta, né? E como é a fisiopatologia, o que é que acontece no organismo do ser humano, do paciente que utiliza essas medicações? Há uma dilatação na artéria ou na veia, e fazendo o que? Aumentando o débito cardíaco. Aumenta o débito cardíaco e reduzindo as pressões de enchimento ventriculares. Por isso que nós vamos falar aqui, mais lá na frente, eu vou falar a você que ele reduz a pré-carga e reduz a pós-carga. O que é isso, professor? É justamente esse enchimento ventricular, né? Esse enchimento ventricular, ele é reduzido a partir do momento que a gente faz esse medicamento na veia do paciente de forma muito criteriosa, não posso deixar de dizer isso, e o paciente tem uma melhora notória. Então, vamos lá. Destrinche isso para mim. O que é que acontece? Toda vez que a gente faz um vasodilatador, exemplo, num caso, um paciente que você vai atender lá na sua UTI com infarto agudo do miocárdio, quando a gente faz o Isordil, vamos dizer assim, né? E muitas vezes, se não tiver, a gente vai utilizar a nitroglicerina mesmo. Ele vai reduzir essa pré-carga e vai diminuir a pressão diastólica final, né? E aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai ocorrer uma redução ou redistribuição do fluxo sanguíneo das áreas não essenciais para as áreas vitais. E é por isso que ocorre esse grande efeito ao paciente que usa o Isordil numa vítima de infarto agudo do miocárdio. Nos casos de ICC, quando ele é utilizado, eu gosto de dividir assim, gente, para vocês entenderem, como eu disse a vocês em sala de aula, não só fazer de forma robótica, mas entender o processo que ocorre no corpo do paciente ao agente administrar, ao você administrar, ao enfermeiro administrar essas drogas. Então, o que é que acontece quando a gente usa o Niprid? Vamos falar do Niprid, que eu falei para vocês que é um vasodilatador misto, arterial e venoso, né? Nos casos, eu falei a você que a gente utiliza muito, você vai ver utilizar em sua prática, na enfermagem baseada em evidências, justamente nos pacientes vítimas de hipertensão arterial e muitas das vezes de insuficiência cardíaca também, porque ele vai reduzir as pressões venosas pulmonar e sistêmica. Vai fazer o quê? Aumentar o volume sistólico e o débito cardíaco por diminuição da pós-carga. Esse Niprid, gente, o nitroprusiato de sódio, ele tem uma ação muito rápida e ele é de curta duração. Por isso que a gente tem que observar o nosso monitor cardíaco todo momento que a gente fizer a droga vasoativa. Falei a vocês que os equipamentos, né, estudamos na primeira aula, os materiais, os nossos recursos tecnológicos que nós temos na UTI é justamente para a gente observar esse paciente de forma contínua, senão ele não estava num ambiente crítico, né, que é a unidade de terapia intensiva. Então, analisando esse paciente continuamente, a gente vai poder ter um padrão. Então, o monitor multiparamétrico, ele serve justamente para isso, para a gente, toda vez que o paciente estiver em uso de uma droga vasoativa, a gente precisa analisar o monitor para ver como é que ele vai se comportar hemodinamicamente, né? Justamente porque essas drogas têm uma
uma rápida ação. Nós vimos quando nós estudamos sedativos, né? Muitos deles têm uma rápida ação porque eles atuam diretamente muitas das vezes no sistema nervoso central, né? E eles conseguem fazer, como a gente viu na aula das catecolaminas, fazer uma alteração, né, pulmonar, cardíaca, e aí o paciente tem alterações hemodinâmicas importantes. O que é que acontece quando é prescrito o nitroprusiato de sódio, o Nipride, para um paciente vítima de crise hipertensiva? Vamos lá, uma emergência hipertensiva, e aí você está no plantão e o médico prescreve. A gente tem que estar atento, gente, a qualquer momento, porque o nitroprusiato de sódio é uma droga que é fotossensível, ou seja, sensível à luz. Então, toda vez que a gente for pedir o kit, já vem o kit pronto na farmácia, ou está lá no nosso carro de parada, ele tem além do equipo fotossensor, ele tem um plástico, um invólucro que é colocado justamente após essa diluição, porque as partículas desse medicamento são deterioradas ou destruídas com a luz, por isso o nome fotossensível. Ele é uma ampolazinha de 50 miligramas, né, e de 2 ml. Como é o modo de preparo? Ele vai diluir também no soro 250 glicosado, uma ampola, e a gente vai colocar na bomba de infusão. Não podemos esquecer isso. E o prazo, importantíssimo isso para você. Existe um prazo que é preconizado pela CCIH de troca desses equipos. Então a enfermagem, gente, é que tá, como eu disse a vocês, essa bandeira é levantada por mim a todo momento, porque nós somos os profissionais muito importantes nesse contexto de UTI. Ele é identificado, esse equipo, toda vez que você colocar, e na bomba de fusão ele vai trocar esse equipo a cada 4 horas. Se for um equipo normal, a gente vai proteger da luz. Se for um equipo fotossensível, a CCIH preconiza trocar a cada 24 horas. Então você assumiu o plantão, você fez a nitroglicerina, ou a nitroprusiato de sódio, perdão, automaticamente no outro dia ele vai ser trocado. Entendeu? Isso é importante porque para evitar justamente, gente, que caia em ineficácia da medicação, justamente por conta que a luz deteriora suas partículas, e também por conta de infecções desse paciente, por conta do tempo estendido desse uso. Então a enfermagem, ela é importantíssima nesse processo aqui. Toda a equipe, tanto o enfermeiro como o técnico, são responsáveis por esse processo. Então nesse momento eu gosto de citar isso e enfatizar que algumas drogas são fotossensíveis, e eu acabei de falar para vocês do nitroprusiato de sódio, né? E vamos iniciar agora nossa fala sobre os nitratos, que vamos especificamente falar sobre o tridil, né, e o isordil, né? Mas o que é que acontece agora com esses nitratos? Ele é predominantemente venoso. A gente falou agora do nitroprusiato, o Nipride, que ele é misto, venoso e arterial. Embora algumas literaturas tragam também que ele também haja na circulação arterial, mas é menos do que o Nipride, né? Qual é o mecanismo dele aí, a fisiopatologia desse medicamento após injetado na veia do paciente? Ele vai reduzir a resistência arteriolar periférica e vai diminuir a PA, só que ele tem um problema. Assim como eu disse ontem das drogas vasoativas, a dobutamina, a dobuta, a Dobutrex e tanto a noradrenalina quanto a adrenalina tem os seus efeitos adversos, né, que causa alterações cardíacas. Então, os nitratos também podem causar um ataque cardíaco. Então, lembrem-se, toda vez que a gente fizer, a gente vai precisar analisar o monitor multiparamétrico e ver quanto estavam os parâmetros para a gente equiparar pressão, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação periférica de oxigênio, antes e depois, para ver
após o momento que a gente instalou essa droga, se teve alteração ou não. Tranquilo? Quando utilizar, né? Eu falei aqui, a gente vai utilizar os nitratos no IAM, né? No edema agudo de pulmão também podemos utilizar, e na insuficiência cardíaca congestiva. Efeitos colaterais: o paciente pode desenvolver ali com uma cefaleia, pode desenvolver com rubor facial e, obviamente, a hipotensão. Por isso que ela tem que ter o máximo cuidado. Por isso que eu disse a vocês que é necessário utilizar a bomba de fusão, é fundamental para controlar esse gotejamento. As apresentações do nitrato pode ser sublingual, o que eu disse a você, o Isordil, isosorbida, que é utilizado justamente no protocolo do IAM, né? E tem venosa, né? E oral. Obviamente, como eu disse, no ambiente de UTI, o paciente crítico, não é que não possa acontecer, mas a maioria dos medicamentos é feito de forma parenteral mesmo, venosa, em bomba de fusão. Né? Qual é a apresentação agora do Tridil? O Tridil, gente, é a nitroglicerina. Ele é um vasodilatador coronariano. Ele é utilizado também, sobretudo nas anginas, lembra da angina pectoris? E no ICC e no IAM também. Né? Ele é uma ampolazinha de 25 mg, tem 5 ml, né? E como é que a gente vai fazer aí? Na verdade, a gente pode encontrar o Tridil tanto de 5 ml como de 10. Aí vai depender o que vai ter lá na sua farmácia, o que vai ter em sua unidade. Vai diluir preferencialmente soro glicosado, né? Quando eu digo preferencialmente, não é aquela observação que eu fiz ontem sobre algumas drogas vasoativas, né? Eu chamei a atenção para vocês que algumas poderiam ser diluídas em ringue lactato, soro fisiológico e soro glicosado, né? E outras não, podem ser diluídas somente em fisiológico e glicosado. Aqui eu estou dizendo a você que o Tridil, a nitroglicerina, ele pode preferencialmente, se não tiver, o outro preferencialmente soro glicosado, né? E se for uma ampola, a mesma coisa. Se eu tiver uma ampola de 5 ml, eu vou desprezar as 5 ml do soro 250 e colocar as 5 ml. Se for de 10 ml, desprezar também. Aí vai depender da prescrição médica, tranquilo? Então, qual é a observação também da nitroglicerina do Tridil? É uma medicação também que é fotossensível. Então é importante, gente, a gente saber dessas informações para toda vez que eu pegar essa medicação para fazer, eu ter uma atenção redobrada com relação ao medicamento vir completo, né? Se não tiver, eu pedi na farmácia o equipo fotossensível, entendeu? Porque é importante, porque senão a gente vai fazer esse medicamento e ele não vai ter sua eficácia plena, porque a própria luz do ambiente vai deteriorar suas partículas. Muito importante, vamos aí nesse isolamento social. Eu acho que é importante para vocês estudar, verem esse vídeo 10 vezes. Eu vou tentar enviar mais uma vez para o WhatsApp. O vídeo ficou longo ontem, né? E eu acabei não conseguindo, mas eu coloquei no nosso canal no YouTube. Então vamos lá, curtam, dá um like lá, como positivo, colocam as dúvidas lá também, que assim que eu tiver um momentinho, eu vou e vamos esclarecer até o nosso encontro presencial, tá bom? Uma boa tarde e se cuidem. Estudar e estudar desse isolamento, viu? Estuda que a vida muda.